Pessoal, mais um episódio aqui do Loungecast. Eu tô com um grande amigo, assim, um cara que eu sou fã. Gostei do nome, chique. Loungecast, porque é um lounge, né? E eu trouxe ele aqui para bater um papo com a gente. É um cara consolidado já, tão novo e tão consolidado, isso ninguém tem dúvida. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês são os insights, né? Todo mundo é igual ao meu ponto de vista como ser humano, mas tem pessoas que se destacam e a gente vai tentar... Não tem segredo, todo mundo acha, passa o segredo. Não tem segredo. O que a gente vai ouvir aqui pode até parecer clichê para algumas pessoas, mas o que eu quero saber do meu amigo aqui é assim, as viradas da vida, o que fez ele despertar para algumas coisas, o que trouxe os insights, né? Eu acho que é isso que a gente tenta desvendar nas grandes mentes, nas pessoas bem-sucedidas. A gente sempre quer ouvir a pessoa falar para ele trazer aonde foi que ele conseguiu ter uma visão de algo, né? E o Thales, como eu disse, é bater no molhado aqui, eu falar que a carreira dele já é consolidada. Thales, obrigado, meu amigo. Imagina, prazer estar aqui. É um grande prazer recebê-lo. Primeira vez que você vem no nosso escritório. Exato. Aqui, né? Tá longe da minha casa. Eu vou começar aqui com você no clichê mesmo. Conta pra gente o Thales pequeno, o que o Thales pensava da vida, da onde você morava. Conta um pedacinho do início aí pra mim. Eu sou filho de um policial militar e de uma cabeleireira, né? E eu venho de uma família que as 4 gerações, desde meu irmão até meu bisavô, então, eram militares. Então eu vim de uma família que eu fui criado com muita disciplina, né? Então eu morei com os meus pais até meus 6 anos, e aí depois meus pais se separaram. Aí eu fui morar com a minha avó, que era empregada doméstica do meu padrinho de batismo, que é quem eu chamava de vô, o vô Jorge. E aí eu fiquei morando na casa desse meu padrinho, né, com a minha avó, que ela era empregada doméstica dele, ele tinha um carinho por mim, e me deixou morar lá e meio que fui criado por esse homem, por esse que eu chamo de vô, e pela minha avó ali. Então eu tive 2 momentos na vida. Minha primeira infância, que eu fui criado uma família com muita disciplina, com muita regra, desde muito novo. E aí depois eu fui um menino criado com vó, mas só que não criado com o menino que foi criado com vó, porque como meu pai era muito próximo, meu pai, por mais que eu não morasse com ele estava sempre ali impondo os limites e tal. Então eu cresci nesse lar com muito amor, com muito carinho, apesar de ter sido um lar desfeito e tal, e apesar de ter morado ali, posso colocar assim, de favor, né, na casa do patrão da minha avó, não existia essa relação. Era uma relação de ele me tratava como se eu fosse um filho dele mesmo, sabe? Então foram 2 momentos, 2 criações, uma do meu pai, a parte militar, disciplina e tal, e o meu avô, que tinha sido militar também, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ele foi da Força Expedicionária Brasileira, foi para a Itália, foi convocado para a guerra, então ele era um cara muito culto, lia muito, e ele adicionou em mim essa parte o hábito de leitura desde muito cedo e a curiosidade por assuntos que não eram tão simplórios. Eu me lembro que as histórias que ele contava para eu dormir, por exemplo, ele contava a história sobre... Vou te contar agora quem foi Júlio César. Júlio César foi esse imperador que fazia aquilo, as grandes lições de Júlio César eram essas. Então ele sentava ao lado da minha cama, assim, sempre muito carinhoso comigo, me contando histórias de grandes homens, de grandes feitos. E eu cresci nisso aí, cara. Nesse ambiente. E isso foi a que cidade? Onde era isso? Carangola. É uma cidade no interior de Minas que é perto de nada, não tem referência. É perto de Divino e Espera pequenininha. É uma cidade de 30 mil habitantes. Então, eu cresci nessa cidade e por lá eu fiquei até meus 16 anos, mais ou menos. E aí eu mudei para algumas cidades, fui parar no Rio de Janeiro, onde eu comecei a faculdade. Entrei na SPM para fazer propaganda e marketing. Eu vi que o curso era uma porcaria, que não valia de nada. E eu tive a oportunidade de fazer uma cadeira de antropologia na África do Sul, na University of Cape Town. E aí, eu ganhei essa oportunidade e eu falei, eu vou pra lá. E aí fui pra Cape Town, morei em Cape Town um tempo, sei lá, 3, 6 meses, não lembro, mas um tempo em Cape Town. E aí voltei pro Brasil e voltei fazendo coisa, cara. Voltei e falei, cara, morei em Cape Town em 2006, né? Então, comecei a ter contato com Facebook, que aqui no Brasil a gente nem ouvia falar nessa época, mas lá fora os europeus já usavam e tal.
morei com muito europeu, muito alemão, muito holandês e tal, que estavam ali na África do Sul, então comecei a ficar sabendo disso. Comecei a ter contato com pessoas que já falavam de construção de mídia social como negócio, então montei meu primeiro negócio em Carangola, né? Voltando um pouco agora, com 14 anos eu comecei a vender celular, então eu tirava print screen das ofertas de telefone celular no Mercado Livre, eu marcapava essas ofertas e revendia isso lá na cidade sem ter estoque. Então o que eu fazia? Pô, o celular custa 100, eu cobrava 125, falava, me paga 100 agora, o 25 você me paga quando chegar. Então eu comprava no Mercado Livre e botava o endereço de entrega da pessoa que me comprou. Eu fazia tipo dropshipping, era isso que eu fazia, só que o nome não era esse. Fiz uma grana, então já tinha tido essa primeira experiência empreendedora ali, dá pra chamar de empreendedora. Aí ali, quando eu volto da África do Sul com, sei lá, 19 para 20 anos, eu monto uma agência de gamificação em mídia social com base no que eu tinha visto lá fora, dos europeus falarem disso e tal. Deu super errado. Foi a primeira vez que eu fali, eu tinha aberto o CNPJ mesmo, então eu fali. E no Brasil eu aprendi que você fale, você não vai pra zero, você vai pra menos um monte, né? E pô, como eu venho de uma família muito pobre, eu não tinha quem pedir ajuda. Pra ser sério, eu tinha até vergonha de ligar pra casa e falar que tá dando tudo errado no Rio de Janeiro, né, que é onde eu morava nesse momento. Aí eu simplesmente me virei, cara. Fali, fechei a empresa, fiquei com a dívida ali, financei a dívida, aquela história toda. E aí comecei a fazer um pouco de tudo, né? Fui valet de um restaurante ali no Flamengo, fui segurança de balada, entregava panfleto de evento, ficava, pô, fazendo um bico aqui ali e tal. Até que um cara que eu conheci me arrumou um emprego lá para poder trabalhar numa agência que prestava serviço para Unilever. E, puta, trabalhei diretamente do Unilever Vôlei, que era tocado pelo Bernardinho. Então, vi ali muito do Bernardinho fazendo aquele negócio da gestão do time com dados. E eu sempre fui curioso. Eu sentava do lado e perguntava. E eu vi ele falando de, puta, esse ponto, ele ataca melhor quando o cara que tá recebendo é assim, assado. Então, ele pegava as características de jogo. Ele é um economista, né? Então, ele é um cara muito data-centric. Então, ele começou a desenvolver ali num Excelzão um modelo matemático para poder organizar o time. Eu achei aquilo muito interessante. E aquilo meio que deu uma virada assim na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que ser tipo o Bernardinho, sabe? Tipo o Moneyball, né? Ele fazia isso. Né? O Moneyball, antes que é o existia filme. O Moneyball, né? Exato. Ele fazia isso ali Não existia o fato do que o Moneyball reproduz. Né? Provavelmente existia, não sei. Agora o filme eu tenho certeza que não. O Bernardinho fazia esse negócio que eu tô falando aí em 2006, que eu me lembro. Não sei se ele fazia antes, mas em 2006 eu vi ele fazendo isso lá com o time 2006, 2007, fazendo Excel pra tomada de decisão de onde que vai alocar jogador de vôlei. Eu fiquei chocado com isso. Eu falei, pô, tem que levar isso pro business. E aí, puta, saí dali, montei uma agência de construção de software, que a diferença da agência de construção de software das normais a gente contratava gente para um marketplace de mão de obra. Então tinha gente da Índia, da China, da Rússia, da Tailândia trabalhando pra gente. Eu e meu sócio, que era um cara de tech, a gente pegou, puta, como é que a gente faz uma agência que cobra a metade e entrega o dobro mais rápido? Essa que era a proposta de valor. Falei, pô, só não contratar a gente no Brasil, que é muito mais caro, e vamos pegar a gente em fuso horário diferente, de modo que a gente tenha 20 horas de produtividade. A gente se reveza, gerencia os projetos, pau na máquina e entrega rápido. Chamava Tech Samurai. E, pô, conseguimos montar um negócio que entregava, de fato, quase pela metade, quase que o dobro de mais rápido que as outras agências entregavam, alguns projetos até mais que isso, quase 3 vezes mais rápido. E o negócio começou a entregar, a gente, pô, fechou Estácio, fechamos alguns projetos interessantes ali, via Tech Samurai. Nessa época eu estava trabalhando também como CLT na Ortobon. Eu entrei para o departamento de marketing da Ortobon. Rapidinho eles viram que eu sabia fazer muito mais coisa do que simplesmente marketing. E aí falaram, pô, por que você não, sei lá, faz isso aí que você tá... Eu queria fazer um e-commerce de colchão. E aí os caras falaram que, pô, colchão não vende e-commerce, o cara tem que deitar, não sei o que lá, vai contra a nossa tese, vai ficar nosso franqueado e tal. Eu criei uma regra de negócio lá, eu falei, pô, me dá esse orçamento aqui e vamos testar fazer esse troço. E-commerce de colchão em 2010, que eu tava falando. E aí, não tinha e-commerce de colchão no Brasil, né? E aí os caras não toparam tomar esse risco, eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu tomar esse risco, se eu errar, vocês me demitem, pô. Me dá a grana aí pra fazer. E aí fizemos o e-commerce de colchão, porrou, começou a vender pra caralho. Alguns meses depois vendendo $500 mil por mês no e-commerce. Foi porrada naquela época, assim, era muita grana pro e-commerce naquela época. E era óbvio que ia ser porrada, porque não tinha, então é óbvio que as pessoas iam comprar. Não tem concorrente. O negócio deu certo. E aí eu falei, pô, pra que eu vou ficar fazendo isso pra mim? Vou focar na Tech Samurai. Só que, meanwhile,
veio esse negócio de eu participar de uma competição de empreendedorismo chamada Startup Weekend, que estava vindo pro Brasil em 2011, num feriado que teve no Rio de Janeiro, num feriado enforcado. Era um feriado numa sexta, essa competição era numa quinta, acabava no domingo, que você tinha que sair dali com ideia. E aí me veio esse estalo de fazer um aplicativo de ônibus para saber, pô, tô na Barra, quero ir pro Leblon, quais ônibus que pegam e eu quero clicar no ônibus e acompanhar ele em tempo real para saber quando ele tá chegando no ponto, para ir pro ponto e pegar o ônibus. E aí fui com essa ideia, um cara chamado Dave McClure, que é o fundador da 500 Startups, que era um dos caras mais famosos do ecossistema de empreendedorismo no 2011 ali. Ele tava nesse evento e tal, e aí ele falou, pô, duas notícias, uma boa e uma ruim, né? A boa que a ideia é genial, a ruim que a Google já tá fazendo, então esquece. Pivotem, né? O termo pivotar é você pensar numa forma de entregar valor sem necessariamente ser daquela forma que você tinha pensado, né? Então, como que eu entrego valor, mas usando outro veículo para isso? Então, pô, como é que eu resolvo o problema da mobilidade? No final dos dias, esse era o job to be done ali desse aplicativo, né? Resolver o problema da mobilidade de modo que você não dependa do teu carro para se locomover de ponto A para ponto B. Como é que eu uso tecnologia para fazer as cidades serem mais móveis, né? E a gente está falando de 2011, onde 4% da população brasileira tinha smartphone com internet, ninguém nem sonhava em falar em Uber, nem sonhava em contratar serviço por aplicativo, não existia isso. E aí eu tive essa ideia de, falei, pô, se ônibus não rola, e táxi? Né? Porque eu tentei chamar um táxi, não consegui chamar o táxi e tal. Eu falei, se eu fizesse um aplicativo, esse estalo aí, para poder chamar um táxi ali pelo aplicativo, então não ter que ligar para a cooperativa, que quem está nos assistindo e tem mais de 30 anos, provavelmente já ligou para a cooperativa, sabe o tanto que é ruim. Exato. Esperar pelo táxi. Eu falei, pô, imagina se eu apertasse um botão, chegasse um táxi, pudesse acompanhar em tempo real. E aí cheguei no outro dia da competição com essa ideia, e cara, o meu time falou assim, já que não tem nada melhor, vamos fazer isso mesmo. Foi assim. E aí a galera lá, os jogadores lá que estavam lá, os bambamãs do mercado, falou, cara, se isso fosse bom mesmo, alguém já estaria fazendo nos Estados Unidos, acho que essa ideia não faz sentido. A gente tá há 10 anos de ter uma coisa parecida como isso, como viável. E eu entendo eles falarem isso, porque, tipo, você pensa, você olha pro mercado e fala, bom, você precisa de smartphone, né? 4% da população brasileira tem smartphone. Quem tinha smartphone em 2011? Super ricos e geeks. Quando que os taxistas iam ter smartphone com plano de dados? Porra, é plausível você parar e pensar, tipo, é como se eu falasse, agora vamos fazer um aplicativo de carro elétrico. Todo mundo com Tesla. Eu ia virar e falar, beleza, daqui a 10 anos pode ser que funcione, mas sei lá, o mercado de dinheiro é tão rápido, né? A gente não consegue acompanhar. Pode ser que daqui a 3 anos é super viável, muda uma regra aí, não sei. E foi o que aconteceu. Mudou algumas regras lá, se eu não me engano, da Anatel e tal. E aí fizeram um plano de dado pré-pago. E aí o smartphone porrou de crescimento, porque plano de dados pré-pago, caras como eu, que eram pobres, tinham condição de pagar. Eu me lembro, eu pagava 50 centavos por dia para ter um plano de dados, super limitado, mas tinha. Então eu consegui agora usar a internet no smartphone e o trem cresceu demais, velho. E nisso que cresceu, a gente tinha começado lá atrás a fazer o Easy Taxi. Resumo da competição de empreendedorismo, a gente ficou nem no top 3, a gente foi o 4º lugar da competição. Não era um negócio que as pessoas acreditavam, tal, apesar de eu ter feito o MVP, ter validado, ter provado, eu não acreditava nesse negócio. Eu fiquei rodando ali com as minhas economias, o único bem que eu tinha na minha vida era meu carro, meu sócio pegou as economias dele, botou também, a gente se juntou, éramos no início 3, dos 3 eu tirei 2 sócios que não estavam produzindo, deixei só um, que é o Daniel, que era um cara, genial, executou pra caramba e tal. E aí falei, preciso de developer. Arrumei 2 developers como sócio, o CTO e o chefe de mobile, que era o Márcio e o Vini. Juntamos os 4, falamos, pau na máquina, vamos fazer esse negócio rodar. Rodamos até 2012, até que chegou a Rocket, propôs um cheque pra gente, eu quero comprar a empresa. Eu falei, a gente não tem interesse de vender. E o racional era, falei, o cara não vem lá da Alemanha falar que quer comprar minha empresa se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu tô fazendo alguma coisa certa. E se ele tá propondo esse valor, quer dizer que esse negócio vale muito mais, porque assim, bonzinho que ele não é. Então eu falei assim, não queremos vender. Só que, cara, eu falei, não queremos vender, a gente tava literalmente menos de 2 meses de quebrar. Não tinha, quebrar na física, não tinha dia pra pagar um aluguel. Não tinha dia pra nada, a empresa já tinha consumido tudo que a gente tinha, o negócio não tava andando, ninguém queria investir, ninguém acreditava nesse negócio no Brasil. Os fundos do Brasil, cara, não acreditavam nesse modelo. A gente tá falando de 2012 já. E aí a Rocket falou, quero comprar, eu falei, não vou vender. E aí o Alex Tabor, que é um cofundador do Peixe Urbano, que era a startup do momento, topou investir um cheque lá, eu lembro direitinho, R$500 mil. Eu falei, R$500 mil dá pra rodar e eu vou tentar pedalar isso e conseguir um funding pra poder escalar o negócio, né? E aí fizemos o PR. Eu peguei os e-mails lá dos jornalistas que escreviam pra Exame e comecei a mandar nome, sobrenome, nome.sobrenome, @Exame. E comecei a mandar um release lá que eu tinha escrito sobre o nosso negócio. E saiu uma matéria.
E aí saiu na mídia inteira, que a gente conseguiu funding, que era um negócio que nunca acontecia muito isso, né? Era muito early esse negócio de falar de startup, de funding no Brasil e tal. A gente meio que foi um dos pioneiros ali nesse negócio. Então saiu no Brasil inteiro esse negócio. E a gente era assim, a gente era uma empresa, os 4 sócios no meu apartamento, velho, fazendo. E saiu, porra, que a gente pegou fã do caramba e tal. E aí movimentou o mercado, e aí o pessoal da Rocket leu e você falou, ué, truta, você tava falando com a gente, e agora pegou funding com um cara, eu falei, vocês falaram que queria comprar a empresa e eu falei que eu não queria, vocês falaram que ia fazer anyway, então toquei meu barco. E, pô, tem como dar pra trás nesse funding aí? Se tiver, a gente tá top pra investir. Aí eu fui conversar com o Alex Tabora é um cara incrível, da melhor qualidade. Falou assim, pô, eu sou fundador também, já estive na sua pele, eu poderia dizer que não, mas eu vou te ajudar. Faz o seguinte, só paga o dinheiro que eu dei pra vocês de volta e eu tiro o funding. Aí, demorou. Aí falei com o Rock, falei, só tem que pagar o Alex Tabor de volta, mas aí, pô, vocês vão ter que investir na empresa, eu quero continuar como fundador e continuar na empresa. E os caras toparam. E tipo assim, investiram um dinheiro inimaginável na empresa, que Series A naquela época, eu lembro direitinho, Series A era de 500 a 1 milhão de reais. Era um Series A, ou seja, a primeira rodada de capital institucional. Os caras botaram 10 milhões de reais na gente, na primeira rodada, ou seja, 20 vezes mais do que, 20 a 10 vezes mais do que era um Series A normal. E o dólar era, sei lá, 2 e pouco. É isso que eu ia falar, o dólar então Era dinheiro pra caramba. Pra uma empresa que tava no meu apartamentinho, que era um quarto-sala com 4 sócios. Rodando e era isso. Tinha, sei lá, 100 táxis, sabe? Era muito dinheiro. Então virou matéria no mundo inteiro. BBC escrevendo, New York Times escrevendo. O mundo inteiro escrevendo. Quem são esses caras do Brasil que estão contratando serviço de carro por aplicativo e tal. E aí começamos a crescer, o negócio começou a crescer pra caramba. Sob a minha gestão, a empresa foi para 35 países, 4 continentes, a gente tinha 420 escritórios no mundo, 500 mil de taxistas, 20 milhões de usuários ativos e tal. A gente, em 2014, foi meu último ano de gestão, eu lembro que a Uber, ela era maior. Copa do Mundo no Brasil. A Uber era maior em corrida, mas a gente era o maior em países. Então a gente estava... A Uber nem tinha conseguido entrar no Brasil ainda, em 2014, né? Ela entrou no Brasil depois que eu saí da companhia. Eles estavam em 30 países, a gente estava em 35. Eles eram maior em corrida, mas a gente maior em expansão geográfica. E eu me lembro que a gente tinha captado, sei lá, velho, 100 e poucos milhões, enquanto os caras tinham captado bilhões de dólares. Então a gente foi muito mais eficiente na nossa gestão ali do que os caras em escalar o negócio. E eu acho que isso é característica brasileiro mesmo, tá? A gente aprendeu a ser eficiente, né? Exato. Que a gente aprendeu a lidar com menos grana, porque, cara, a gente tem um mercado de capital infinitamente menos desenvolvido, então a gente aprendeu a fazer mais com menos, isso é um fato. E a Stax é reflexo disso. E aí eu saio da companhia, eu faço um acordo de venda para eles comprarem o remanescente da minha participação, que eu fui super diluído. Eu saí da companhia com 4% da companhia. Então isso é mais normal do que o telespectador ou ouvinte pode imaginar. Isso é super normal de acontecer. O que aconteceu comigo foi um pouco pior, porque os termos do contrato eram super leoninos. Eu não tinha grana para contratar advogado. Então os caras tinham cláusulas ali que me prejudicavam demais em cada rodada. E eu não tinha acesso, não tinha dinheiro tão pouco tempo, né? Porque eu estava escalando a empresa para o mundo inteiro. O nego mandava lá, ó, eu tenho que fazer outra rodada aqui, assina aí. Assina, tá na máquina. A gente entrou numa discussão para eles comprarem minha participação. Depois da discussão, eu falei, beleza, vou comprar. Fico um tempo aqui no conselho, eu vou comprar o remanescente da sua participação. Vendi o remanescente da minha participação super diluído, muito abaixo do valor que eu deveria vender. A empresa valia R$1 bilhão, oferiu uma fração desse negócio só. Eu gosto sempre de deixar destacado, não tentem me sequestrar, eu não tenho R$1 bilhão, não sou bilionário. A minha empresa era bilionária, eu tinha só um percentual disso. Ainda. Exato. Mas a minha empresa era bilionária, não eu, né? Não é assim, não é o valor da empresa que está no bolso do fundador, sai 4% só. E mesmo assim compraram com um valor descontado isso aí, então não me sequestrem. E aí parti para a próxima. Né? Já saí dali, engatei e eu falei, pô, tem uma ideia de fazer um celeiro de startups. E aí juntei outros fundadores impressionantes. Falei, galera, vamos pegar uma grana, vamos aportar nosso conhecimento e grana e vamos fazer uma fábrica de startups aqui, que cada um assume uma, a gente, pô, encorpa o negócio, bota um cara foda pra tocar, dá equity pra ele, vai aportando e vai fazendo saída. Então vamos fazer tipo um fundo, um pátria das startups. Tentamos fazer esse negócio, só que era 2015, e eu não sei se você lembra o que aconteceu em 2015, a Dilma tava saudando a mandioca e rolou o impeachment, o Brasil degringolou, rainy days, não dava pra conseguir funding. Eu falei, galera, vamos ter que escolher as empresas que a gente vai tocar e a gente vai tocar esse negócio, vamos fazer esse negócio acontecer. Eu tinha um carinho muito grande por Singu, porque minha mãe é cabeleireira,
2, o propósito do negócio é muito foda, que é você transformar a vida dessas mulheres, empregabilidade pra mulher, tal. Eu gostava muito do tema, eu achava que tinha um impacto, que tem um impacto muito grande, e eu falei, pô, eu quero fazer esse negócio. Então fiz um acordo da gente desfazer a Idinius, que a gente chamava, que era o nome da nossa razão social desses táxis, inclusive. Vamos desfazer a sociedade, cada um fica com uma empresa, e vamos tocar o negócio. E fomos tocar, cara. E eu fui tocar Singu, nasce ali Singu 2016, fomos tocando o negócio, crescendo pra caramba, mais de 10 mil profissionais que trabalham diretamente com a gente, triplicam sua renda, milhões de clientes usando o negócio. E aí, puta, crescendo, escalando, pegando grana com investidores mais pessoa física, family office, e não indo pra fundos dessa vez. Falei, porra, não vou pra fundo, vou mais uma pessoa física, eu consigo valuations melhores, controlar a participação da companhia. De fato, foi o que aconteceu. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer agora uma venda pra Natura. E aí, no ano passado, a gente estava para fazer fundraising e a escolha era: ou a gente faz uma próxima rodada de funding, a gente ia pegar o Series A, a gente ia pegar um Series B, ou a gente faz uma próxima rodada de funding, ou a gente vende a companhia. A gente recebeu o contato do CEO da Natura e falou, pô, a gente tem uma tese de começar a colocar serviços aqui dentro da companhia, porque a gente já vende produto mesmo, o investimento de CAC já está feito para investir em produto, por que não investir em serviços também? Eu falei, bom, vamos fazer isso, né? Vamos fazer um deal com o Singu. E eles propuseram, falou, ó, eu vou fazer um aporte na companhia, vocês têm 4 anos para me entregar um BP, que a gente vai combinar. Se vocês me entregarem um BP, eu compro o negócio. Se não entregar, eu perco o aporte que eu fiz, mas ninguém ganha dinheiro. Falei, pô, justo. Plugo ali na base de Natura, uso inteligência de Natura, pego o meu negócio. Se o meu negócio entregar resultado, os caras me compram e eu ganho dinheiro. Se ele não entregar, beleza também. Eles perdem o aporte e aí eu vejo que não dá para continuar no negócio e eu mudo para outro. E, pô, tá indo super bem. Já estamos indo pro 2º ano, então cumprimos 50% do earnout, né? Quase 50%, no final desse ano a gente cumpre 50% do earnout ali. E essa sinergia super boa, porque você pega a consultora Natura, ela se transforma em artista Singu, e a artista Singu se transforma em consultora Natura, então tem uma sinergia óbvia, assim, de Natura utilizar aquela base que ela já tem para venda de clientes, para venda de produtos, para também vender serviço, e a gente que já vende serviço também vender produtos. E tamo nessa, né? No meio desse caminho, eu fui construindo outros negócios, outras sociedades, entrei em sociedades de negócios do ramo financeiro, que já fiz a saída parcial, entrei no ramo de comunicação com Fala Criativa, é uma agência de PR que a gente tem, que é a principal no setor de tecnologia no Brasil, algumas das maiores empresas de tecnologia do Brasil são nossos clientes, já vamos para 7 anos já, dessa empresa, da Fala Criativa, que está dentro da minha holding pessoal, e o G4, né, que é um negócio que a gente criou ali em 2019, eu, o fundador da RAP, o fundador da Vetex, criamos esse negócio com a ideia de fazer uma nova escola de negócio. Ao invés de a gente fazer programas de formação longos, como as escolas de negócio fazem, a gente queria fazer programas super curtos, nesse conceito de lifelong learning, e para pegar pessoas como você que, cara, não consigo botar um cara como você sentado 1 ano na sala de aula, mas eu consigo te botar 3 dias. E ao invés de eu ficar te dando teoria, eu quero te dar ferramenta prática na boca de quem faz isso no dia a dia. Então, na boca do CEO da Melius, sua empresa listada, na boca do CTO da Nubank, que vai listar agora, da minha boca, na boca do Nardon. Então, o que a gente que constrói e construiu negócios bilionários aprendemos ao longo dessa jornada que a gente acha que você da indústria tradicional pode aplicar. E a gente cria microformações em cima disso, dentre outros produtos que compõem a Hold G4, né? O grupo G4 ele tem o G4 Educação, e aí tem o G4 Edu, que é o nosso SaaS de educação que a gente pluga nas companhias, faz uma análise técnica para saber o que a companhia tem de flaws e aí entrega trilhas de conhecimento para resolver essas flaws. Tem o G4 Club, que é um grupo de networking que a gente faz encontros trimestrais, onde a gente traz professores das melhores escolas do mundo, Harvard, MIT, INSEAD, para poder ensinar alguma coisa que esse cara só aprenderia no MBA dessas escolas, mas a gente fala, cara, eu quero um negócio super específico, do tipo, quero que você me ensine processo de vendas. Quem que é o melhor professor de vendas do mundo? Mark Roberge, formado no MIT, professor de Harvard de vendas, vem pra cá ensinar como é que você faz o HubSpot vender 18 bilhões de dólares. Valer 18 bilhões de dólares. E bum, vai lá e ensina o G4 Club. Então a gente faz isso, mais encontros de relacionamento e tal, nesse negócio, dentre outras iniciativas que a gente tem ali, nesse ecossistema de negócio que é o G4, que é uma companhia que hoje já tem mais de 20 mil alunos formados pela metodologia do G4, 10 mil empresas que já passaram ali e fazem parte do nosso ecossistema. E aí,
para fechar essa parte da história, eu sento em alguns conselhos de administração hoje, dentre eles Espaço Laser, ESPA 3, né, listada na B3, JFL, né, da Transpass e do Grupo Hope, da Lingerie de Hope, que são os conselhos de administração que hoje eu sento ali. Acho que tá bom, né? Tá bom. Eu acho que tudo que foi falado aqui, gente, vocês viram, o cara é multitarefa, né? Não preciso falar mais nada. Mas assim, voltando a toda essa história, a história espetacular, a gente viu aí, primeira coisa, resiliência, né? Fica claro, porque dificuldade é o que não faltou. Opa. Né? E não vai nunca parar, né? Eu acho que a evolução nossa é a dificuldade. Mas você sabe um negócio, Paulo? Eu vejo que é na vida de todo mundo. Eu tenho certeza que você já teve os momentos de dificuldade também. O Câmara já teve o dele. O filho do Jorge Paulo, do João Paulo Diniz já teve. O filho do Jorge Paulo Lema já teve. Só que em momentos diferentes, em níveis diferentes, em problemas diferentes. Então, eu, cara, sou um cara que eu vim do menos 100. Não é que eu vim do nada, eu vim do menos 100. Mas eu admiro muito, muito pessoas como o Mark Lema, que é o filho do Jorge Paulo, que o cara, nem o neto dele precisaria pensar, nem o bisneto precisaria pensar em trabalhar, mas o cara rala pra cacete a vida inteira. E aí o cara, porra, faz investimento, ele pegou a OC, por exemplo, ele entrou com um negócio valendo 50 milhões de dólares, o negócio vale 10 bi de dólar. Veio, trouxe o Federer, ajudou na gestão da companhia e tal. Isso dentre outras coisas que o cara fez, sabe? Fez gestão da carreira do Medina. Tô dando um exemplo do Mark Lema aqui, mas tenho vários outros amigos, pessoas que eu convivo aqui em São Paulo, que são pessoas de famílias multibilionárias, em dólar, né, nem em real, e que o cara não precisava fazer nada, e eles escolheram fazer. Então, eu dou muito valor, e eu entendo que existem dificuldades na vida dessas pessoas, tanto quanto do cara que saiu do nada, quanto do cara que tem tudo, e que ele tem outros problemas como, cara, como é que eu me provo pro meu pai, ou pro meu avô, pra ele me deixar trabalhar na companhia? Como é que eu lido com o problema de inveja do meu primo, que tá me boicotando na companhia? Então existem problemas em todas as esferas, né? Concordo, exatamente. E o mais legal disso, assim, eu atendo os dois perfis de cliente. Esse cara que às vezes ele precisa só se provar para ele mesmo, às vezes nem é para a família, que você falou, pode ser para tirar um litígio ali próprio, familiar mesmo, porque quanto mais dinheiro entra também, todas as famílias são iguais, né, gente? O que a gente mais vê de briga de família é quando envolve dinheiro. E pode ser pouco ou pode ser muito. Exato. Né? E essas pessoas têm essa briga. Mas eu já vi também gente que vira rainha na Inglaterra também e não se sente mal, viu? É louco isso. Tipo, meu trabalho é herdeiro. Eu não preciso fazer nada. É louco isso. Não, mas ele também vai ter os problemas dele. Sim. Acaba passando por outras frustrações na vida que totalmente diferente do mundo do negócio, mas assim, o cara sofre por causa de alguma coisa que pra gente pode ser pífio, assim, mas pro cara é um absurdo. Exato. Mas legal, de tudo isso, umas perguntas importantes aí que eu acho que é o que eu quero trazer de diferente aqui. Primeiro, o fato de você sair do nada, eu valorizo isso pra caceta também, menos 100, e meu pai é corretor de imóveis, e a gente nunca... hoje em dia ganha dinheiro, eu nunca tive uma carteira assinada na vida, né? Com 41 anos, minha carteira nunca foi assinada. E uma coisa que eu quero buscar aí de você é assim, o que fora você falou da disciplina, que disciplina é espetacular, você ter tido isso de infância, mas me fala assim de crença na sua vida. Porque você me contou aí do EasyTax, todo mundo já deve ouvir essa história, ninguém traz para esse lado. Pô, não tenho dúvida da competência, da coragem, do bater no peito e ir lá fazer, mas você falou, cara, não fui nem top 3. Aí veio um cara querer comprar, eu tive sangue frio de virar e falar não para esse cheque. Aí eu virar e continuar, veio a base de dar... Parece que algumas coisas contribuem, mas aí que eu quero saber, o que é sua crença na vida? Tô falando de religião, mas tipo assim, você buscava força atrás disso? Tipo, cara, tem um cara olhando lá em cima, ou tipo, tudo só depende 100% de mim. Você tinha alguma coisa assim? Então, eu sou libertário, né? Então, eu sou ateu, eu não tenho nenhuma religião, mas respeito todas as religiões. Acho que desde que você não ultrapasse o limite do outro, você tem direito de crer naquilo que você quiser, você faz o que você quiser. E eu acho que a gente tem a obrigação de respeitar a crença das outras pessoas e tal. Eu, por ser libertário, né, eu acredito muito em alta responsabilidade. Então,
Então eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, a culpa é minha, por mais que não seja diretamente, tá? Então, por exemplo, se eu fui assaltado, muitas vezes a culpa é minha. Por quê? Porque eu tava dando mole, andando distraído com o meu celular, ou eu tava, andando com o vidro aberto, que eu tava fumando um cigarro, sei lá, o cara entrou, meteu a arma ali, se eu tivesse com ele fechado, talvez... Alguma coisa você fez pra poder... Favorecer essa favorecer aquela situação. Então, qualquer coisa que acontece na sua vida, você tem um fator de culpa importante. E você tem dois tipos de pessoas no mundo, né? Aquelas que elas se preocupam com o lamento daquilo que aconteceu e aquelas que se preocupam em aprender e resolver aquele negócio. Eu sempre fui o cara que nunca lamentou as coisas na vida, até porque, eu tive uma infância super complicada, de pais se separando, de morar na casa de uma pessoa que não era da minha família, que a minha avó era empregada doméstica ali, por mais que eu nunca me sentia assim, essa é a realidade dos fatos. E, cara, adolescência é complicada, eu era um adolescente muito complicado, super revoltado, por causa de problemas de família, essas coisas todas, tal. Fatores emocionais mesmo. Então, que é normal. Eu nunca tive uma vida tranquila, um céu de brigadeiro. Então eu aprendi a lidar com o caos. O fato de eu aprender a lidar com o caos, eu aprendi também a ser responsável pelos meus atos. Então eu acho que a autorresponsabilidade, ela me ajuda muito, porque eu falo assim, o meu futuro quem constrói sou eu. Então o que eu começo a fazer hoje no presente vai determinar quem eu sou no futuro. Então, sabendo disso, eu tenho que ter compromissos, eu tenho que ter acordos comigo mesmo. Então eu tenho esse negócio, desde a adolescência, de acordos comigo mesmo. Quais são os acordos que eu vou fazer comigo? Eu vou fazer um acordo que eu vou me alimentar bem de segunda a sexta. E aí, volta e meia vai aparecer, você vai falar, tá, vamos ali no rodeio. Eu vou, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é um acordo que isso vai ser uma exceção. Aí amanhã, depois, vou no rodeio. Não vou, velho, não dá pra ir porque, já saí agora. Disciplina começa a ser... Eu começo a entrar aí dentro dos acordos. Então eu acho que quando você tem uns acordos com você mesmo, você tem um direcionador, assim, você tem uma bússola que tá apontando. Então, quando o cara vira ali e bota um cheque, que era um cheque que eu nunca imaginei na minha vida, velho, você vê, eu venho da infância tão pobre, assim, que eu nunca imaginei na minha vida ver R$1 milhão na minha conta. Nunca imaginei na minha vida ver R$1 milhão na minha conta. E hoje, graças a Deus, isso a gente discute cifras muito maiores na nossa vida, mas era um negócio que pra mim, e não tô falando de muito tempo não, há 15 anos atrás, era um negócio assim, isso nunca vai ser possível na minha vida, eu tô muito longe dessa realidade, sabe? Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, qual que é o meu jogo que eu quero jogar aqui? O jogo da Easy Taxi, eu tinha entendido que era um jogo que ia mudar a minha vida, que era um turning point. Eu tinha entendido aquilo ali já. Eu falei, o meu jogo aqui não é um jogo de botar 5, 10 milhões aqui no bolso aqui, dividir entre os meus sócios e vambora. Se eu não fizer história nisso aqui, eu não vou ter outra oportunidade, sabe por quê? Porque quem que eu sou? Eu sou o moleque da roça. Qual que é o meu sobrenome? Tanto faz. Eu não tenho sobrenome. Nós já conversamos sobre isso, até, né? Fora da câmera aqui, gente. Quem é o Paulo em São Paulo? A gente não é Matarazzo, Scarpa, Diniz, sei lá o quê, né? Não tem nada. Então eu tenho que construir uma história. Exato. Como é que eu construo uma reputação? Através dos meus atos. Através de histórias, né? Através de fatos. Como é que meu sobrenome passa a valer alguma coisa? Eu tenho que fazer alguma história. Então, no jogo da Easy Taxi, eu falei assim, eu não tô aqui só pela grana. Eu tô aqui pra fazer história. E eu senti que ali era o momento de fazer história. Então, não foi tão difícil assim, pode parecer pedante falar isso, mas não é, entendam o contexto. Não foi tão difícil eu negar a compra da Easy Taxi, negar milhões de reais naquele momento ali, pra mim, com 23 anos, porque eu não tava pela grana. Eu falei, porque, eu tô pela história. Porque se eu fizer história aqui, esse cheque aqui vai parecer pequeno, como hoje, graças a Deus, é. Entendeu? Vai parecer pequeno lá na frente. Então, foi uma escolha muito racional que vem da minha bússola de valores. O que é valor pra mim? É dinheiro ou é construção? Né? Eu quero, ter dinheiro agora e sentar numa estabilidade financeira, ou eu não, eu quero embrace the cause e ir pra cima. É meio que isso. Uma outra pergunta. Onde você aprendeu inglês? Quando? Eu era vocalista da banda de rock. Então, minha Nossa, que louco inteira. Imagina eu cabeludo com 2 mil de argola. Esse era eu. Que legal. E daí de criança, é isso? De moleque. De adolescente. Aprendi jogando videogame e cantando em banda de rock. Mas eu morei na África do Sul, né? Então ali deu uma
uma Só afinada... convivia com gringos. Não tinha quase brasileiro. A língua brasileiro. dos caras, não. De 2006, ninguém nem sabia que era África do Sul. Nem falava de Copa na África do Sul em 2006, né? Então foi um negócio que eu só convivi com gringo. Então, por mais que o período foi curto que eu morei, eu aprendi. E desde então eu só estudei. Isso é bizarro, cara. Eu nunca na minha vida, li um livro técnico de negócios em português, sabia? Acabei de pensar nisso agora. Nunca li. Que desde então que eu voltei lendo livro técnico sobre gestão e tal, eu decidi que eu ia ler tudo em inglês, eu queria pegar na fonte. E pra treinar o inglês, ajudar. Sim. E nunca li um livro em português. Que louco. Técnico. E não sei se você teve essa percepção, mudando completamente de assunto. Eu conheço Cape Town e, para quem não conhece, arremete Cape Town, Sydney, que eu também já fui, e o Rio de Janeiro, eles são semelhantes, pegada, né? É engraçado, o relevo da cidade, as coisas, a diferença muito que em louco. Cape Town quem mora no morro é rico, né? Quando Sim. Você pega ali daquela praia, como é que é o nome que é a praia famosa, que você vai lá pro canto, que você passa onde é o estádio hoje, esqueci o nome. Tem Eu um não bairro vou lá, lembrar os que é a nomes. praia Eu famosa, sei qual que é. que tem um morro que até os atores de Hollywood têm casa lá. Isso. Tá? Eu sei qual que você tá rico, falando. né? E lá a água é muito gelada. O Rio também né? Camps Bay. Camps Bay. A praia de Camps Bay. Só Quando eu os voltei do South Point, voltou por esse caminho, passou, eu vi Passou em essas Camps Bay, mansões, é muito louco mesmo, Não, é legal incrível. lá. Mas arremete, essas 3 cidades têm essa característica em comum, tirando Sydney, que a água eu não achei tão gelada, mas o Rio é gelada, né? E a África do Sul é absurdamente gelada. congelante, Quando eu fui lá, tava 9 graus, era verão. Tipo, congelante. tanto que você vê baleia à vontade lá, bizarro. tubarão branco, é só na água gelada. Exato. Mas só um parênteses. Agora, outra coisa, Thales, que eu acho legal. Você, correndo atrás de tudo isso, eu acho legal que você não deixou de lado também se cuidar, né? Por um momento eu deixei, viu, Paulo? Deixou? Já teve pra trás? Meu irmão, mas muito pra trás. É. Muito pra trás mesmo. Mas muito pra trás você era novo. Aí a gente mas comia qualquer coisa, o metabolismo tava beleza. Não, velho, mas sabe qual foi a parada? Eu vou te contar um pouco da minha rotina como CEO global da EasyTax, tá? Eu, mais ou menos, a cada 2 semanas, estava num fuso horário. Mais ou menos isso. Eu não tinha casa. Cada 2 semanas eu estava num fuso horário. Eu acordava no México, aí, sei lá, 2 semanas depois eu estava na Coreia do Sul. Aí daqui a pouco eu estava em Lagos, na Nigéria. Daqui a pouco eu ia pra Lahore, no Paquistão. Aí eu voltava pro Brasil. Você não tem uma rotina, assim. Né? Hoje eu acho que eu teria. Porque hoje eu desenvolvi uma disciplina que eu aprendi a lição. Hoje eu acho que eu treinaria até no aeroporto, se fosse o caso. Mas na época eu não tinha. E tem um outro fator também que, de novo, né? Eu vim de uma infância muito pobre. Aí do nada eu comecei a ter dinheiro. E eu comecei a ter acesso a umas coisas, tipo, comer nos restaurantes super legais, beber vinho e tal. Então eu meio que me esbanjei com esse tempo. Falei, pô, eu quero comer nos restaurantes mais legais onde eu for. Mais que merecido. Eu queria me dar isso porque eu trabalhava pra caralho. Eu falei, o pouquinho que eu tinha de tempo, eu falei, cara, qual que é o restaurante mais legal na cidade? Eu queria ir, beber vinho e tal, isso destrói saúde, né? Não, e talvez hoje também, depois de uma pandemia, você não precisaria estar presencial, né? Mas na época não tinha dessa. Não tinha dessa, você tinha que estar, mas eu digo, hoje talvez e mais aí eu fácil. ficava nessa loucura, então tipo assim, cara, eu cheguei a pesar 95 quilos, eu tenho 1,79, cheguei a pesar 95 quilos e eu tinha quase 40% de gordura corporal. Era uma bola, irmão. Uma bola. Gordo. E tipo assim, mas foi um período curto. Assim, 3 anos da minha vida eu sempre fui. Cara, eu sou vice-campeão carioca de Muay Thai, então, tipo, sempre lutei, aí sempre treinei as paradas e tal. E aí eu tive esses 4 anos ali, mais ou menos, que eu larguei de tudo, eu só foquei no trabalho, eu comprei a narrativa do workaholic, que eu só vou fazer isso e tal. E eu vi que é a maior burrice que alguém pode fazer na vida, porque você perde produtividade. Eu tinha horas de trabalho, mas não tinha produtividade. Eu tava sentado olhando pra tela. Não queria dizer que eu tava produzindo, entendeu? Hoje, por exemplo, eu não abro mão. Todo dia, meio-dia, a gente se encontra lá, a gente tá treinando na academia. Né? E, pô, eu faço muitas vezes, não todos os dias, mas muitas vezes, 2 treinos por dia. Ou no iniciozinho do dia e no meio, ou no meio e no final do dia. Eu treino um jiu-jitsu, um boxe e tal, e sempre boto um treino de força no meio. Eu produzo, em tese, menos horas. Eu tenho menos horas sentado na cadeira olhando pra tela,
Mas com esse trem aqui também a gente produz o tempo inteiro onde a gente estiver, né? Isso é verdade. Então eu tô ali, me deslocando de um ponto para outro, eu tô trabalhando, respondendo mensagem e tal, dentro do carro. Parentes, pessoal, a gente se conheceu no jiu-jitsu, tá? Paloma Black Belt judiava de mim. A gente se conheceu no jiu-jitsu, ali na Bodytech, né? E depois continuou a amizade aí, a gente tá sempre falando. E eu tô tentando arrumar uma casa pra ele em Avaré ainda, tá? Verdade. Vocês me desculpem, mas eu vou conseguir. Deus quiser. Mas voltando, Thales, beleza, você começou a cuidar do corpo. Eu tenho uma tese assim também, eu acho que você cuidar da saúde é para você poder desfrutar também do seu sucesso futuro. Com certeza. Né? Porque a gente vê muita gente vira o workaholic e o cara infarta com 45 anos, tipo, tem dinheiro pra caramba e não aproveitou nada. Mas tem um plano de produtividade, saúde, tá? Né? É verdade, porque eu sou a prova viva disso. Quando eu comecei a me cuidar, comer bem, treinar, ter disciplina alimentar, eu comecei a ser mais produtivo. Comecei a ter mais energia. Cara, eu me lembro que chegava uma hora dessa aqui, são 6h30 agora, eu tava destruído. Destruído. E eu tinha mais 4 horas de coisa pra fazer, porque, cara, a hora que era 6h30 aqui, era a hora que, tipo, o pessoal tava acordando na Ásia, então eles começavam a fazer os calls comigo. Então a hora que eu dormia mesmo é tipo meia-noite às 5 e depois pá na máquina. Você é um cara que dorme pouco, né? Você eu já durmo falou, 5 horas. Né? Eu tenho prova, né? Porque eu monitoro, então eu durmo 5 horas mesmo. Por dia e realmente descanso com 5 horas. Graças a Deus. Mas 5 a 6 horas no máximo, assim, se eu estiver muito cansado. Mas, cara, você com muita preocupação na cabeça, não dorme bem. Né? Então, muitas vezes eu acordava 3 horas da manhã com um trem na cabeça e eu entrava em call com o time do Brasil, que era 3 horas da tarde que eu tava na Coreia. Né? Então, pô, isso aí te consome muito. Não é certo, você tem que ter seu tempo de descanso, você tem que se alimentar bem, você tem que ter teu treino. Hoje em dia eu sou tão freak com isso, cara, que eu tenho um grupo lá na minha casa, que é a minha cozinheira, o meu nutricionista e o meu nutrólogo. Os 3 decidem o que eu vou comer, em qual condição, e eu simplesmente sigo, velho. 80% das vezes eu sigo, porque final de semana não, final de semana eu vivo. Mas segunda a sexta eu sigo. Mas é uma rotina que a gente cria. Eu também tenho que me controlar, faço isso. O final de semana é o final de semana. Você vai ser mais produtivo. Fator número 2. Cara, você precisa se sentir bem. Se você não se sentir bem, você não vai ser uma boa pessoa numa mesa de negócio, por exemplo. O se sentir bem fisicamente vai fazer com que você seja mais autoconfiante. As pessoas querem trabalhar com pessoas que são mais autoconfiantes. Isso é um fato. Essa atração, né? Esse magnetismo da autoconfiança atrai gente boa, facilita com que você feche negócio. Então isso é importante, entendeu? Com certeza. Me conta aí uma grande frustração na vida. Uma coisa, pode ser em qualquer situação, pode ser emocional, namoro, profissional, não interessa. Me fala uma coisa que fala assim, putz, se eu pudesse eu mudava isso daqui. Foi uma frustração mesmo. Você tem alguma coisa? O problema não digo que é um arrependimento, nada, mas frustração assim, a gente não controla. Você fala assim, pô, eu queria que isso daqui tivesse dado certo em algum sentido. Eu tinha várias frustrações, mas, cara, eu sou um cara analisado. Eu faço terapia uma vez por semana, regra, terapia mesmo. Então, na terapia a gente faz isso, né? A gente trabalha as nossas frustrações para que deixem de ser umas feridas e você evolui. Então, hoje eu não posso chamar de frustração. Mas já foi uma frustração, por exemplo, o fato de eu ter saído super diluído da EasyTax. Você fala, pô, por que eu não conversei? Por que eu não parei um pouco de olhar a operação e olhei pra mim naquele momento? Por que eu priorizei tanta empresa e não priorizei minha vida e tal? Então isso já foi uma frustração que eu falei, pô, perdi um bonde ali, mas aí depois eu entendi que eu falei, cara, eu não perdi. Fez parte da experiência. Talvez se eu não tivesse aprendido com isso, eu não teria acertado com o Singu, não teria acertado com o G4. Então os obstáculos que a vida coloca no nosso caminho, e todo mundo, não importa quem seja, tem seus obstáculos, acabam mudando o caminho que você está tomando da tua vida e que muitas vezes te leva aos melhores caminhos que você poderia estar. Se você não tivesse vivido esses obstáculos, você não seria quem você é hoje. Hoje, eu e você somos a soma das nossas decisões do passado. E os obstáculos que foram colocados na nossa vida nos fizeram evoluir para que a gente chegasse nesse nosso eu, nesse Thales, nesse Paulo, que nós somos hoje no presente. Então, isso é parte, né? A gente é derivado disso, né? E é por isso que eu não posso chamar de frustração mais, mas foi uma frustração, mas hoje em dia, na verdade, eu agradeço por ter vivido isso tão novo, que eu poderia viver isso agora, com 34 anos. Mas não, fui viver com 25, 26 ali.
né? Então eu aprendi novo, assim. Eu falei até na entrevista com o Dudu Borges, né? Tava aqui o grande produtor, e falando, até como eu pedi para ele falar um erro, uma frustração, mas nada é erro, na verdade, nem é frustração, é o que você falou, é evolução. Você olha aquilo lá que agrega valor pro seu futuro, sempre. Mas legal saber essa parte da terapia. Eu fiz muito tempo terapia, parei. Eu uso sazonais a terapia, porque eu também, não sei há quanto tempo você faz, mas eu acho que a gente não pode ficar refém também de ouvir algo. Acho que tem que vir um pouco de dentro. Mas vem. Né? Tipo, o meu ponto com terapia, assim, depende da abordagem que você usa, né? A minha era Jung. O meu ponto com terapia é que ali é um momento para eu tratar as minhas feridas. E a vida é dura com as pessoas, a verdade é. A vida é dura para qualquer pessoa. Muita gente, cara, que tá nos ouvindo, às vezes tá ouvindo por ter o tema empreendedorismo, então tem muita gente que tá assim, porra, eu quero chegar lá, eu quero parar de fazer conta, eu quero parar de olhar preço das coisas e tal. E aí as pessoas chegam lá e vê que não é sobre isso. E que não importa se você tem grana ou não, que os seus problemas são os mesmos, eles só mudam o tipo de problema. O problema é a mesma coisa, suas frustrações são as mesmas coisas. Então não muda, cara. O senhorzinho que tá lá no interior de Minas Gerais, plantando seus negocinhos pra comer, pra alimentar tua família, e o multibilionário que tá emitindo uma debênture aqui no mercado de capitais, eles ambos têm problemas proporcionais nas suas vidas, então Sim. Você nunca vai estar livre de problemas, nunca vai estar livre de frustrações, então você gera feridas. Então qual que é o meu ponto aqui? A terapia ele é um espaço, um safe place ali, onde eu tenho pra poder tratar essas feridas, porque senão a gente vira, como é a grande maioria das pessoas, infelizmente, seres frustrados. E que seres são esses? Seres que ficam falando mal dos outros, que fica só reclamando, que fica mentindo para as pessoas. E o que é isso, né? Quando eu vou mentir para alguém, quando eu vou falar mal de alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou expondo uma dor minha. Então, se eu falar mal de você, por exemplo, eu estou expondo algo que dói em mim, que é uma ferida que você jogou uma luz nessa ferida porque você tem uma coisa de muito bom que eu adoraria ter e você jogou essa luz. Então, para você não ser uma pessoa frustrada, eu acho que a terapia ela te ajuda para você tratar essas feridas e para você não ter que apanhar da vida. Minha terapeuta falava, cuidado que você vai falar para os outros, que é um espelho. É um espelho. Né? Então, esse é o grande cuidado. Você tem que criticar alguém que aquilo serve para você. Na verdade. E não só isso, falar mentira. Então, sim. Você tem que sempre pensar, tipo assim, o que tá me levando a fazer... Acho que a terapia, a maior lição que ela ensina para quem é analisado há muito tempo, né? É você ter a capacidade da autoanálise. Na hora que você fazer alguma coisa que sai um pouco ali, tem uma bandeira vermelha, você fala, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo comigo. Tipo assim, eu acho incrível porque eu faço isso com os meus executivos, né? As pessoas que trabalham diretamente comigo, os C-levels dos meus negócios. Tipo, quando a gente tá num ponto ali, que eu vejo que eles estão saindo um pouco, eu falo, como é que você tá se sentindo agora? É incrível que as pessoas não sabem descrever sentimentos. Elas sabem descrever raiva, fome, talvez ansiedade e felicidade, só. Mas isso é um leque ínfimo perto do leque de sentimentos que a gente tem. As pessoas não se conhecem. E por não se conhecer, elas não sabem reconhecer o que tá causando aquele problema. Então, cara, eu tive agora. Eu saí do escritório e vim direto pra cá, tava resolvendo um conflito de duas pessoas, que eu não vou citar quem são, duas áreas lá da companhia, que não podem entrar em conflito, porque são C-levels. E eles estavam entrando em conflito porque um membro do time do outro queria ir pro outro time, e aí eles começaram a brigar entre si e não queriam se falar para resolver isso. E eu sentei com o CEO da companhia, eu sou chairman dessa companhia, sentei com o CEO da companhia e falei, cara, bota os dois na sala ali, primeiro resolve isso, tá todo mundo no mesmo barco aqui, se a gente fizer merda, afunda o barco e todo mundo morre afogado. Então, pai não briga na frente de filho, então se leva não briga na frente de funcionários, isso é inadmissível, resolva isso entre eles. Cria uma política para que isso não aconteça mais, que isso está acontecendo por erro nosso, porque não existe uma política. Então é por isso que essa discussão está acontecendo. E vou individualmente nesses C-levels, né? Falar com eles, falar, como é que você está se sentindo agora acerca disso? Pô, não sei, normal. Eu falei, não tá normal. Você tem uma coisa no estômago, você está sentindo mais acalorado, menos acalorado. Então eu vou puxando esses sentimentos que eu aprendi na terapia, que minha terapeuta faz comigo. Ele fala, pô, eu acho que eu tô com raiva. Mas por que você tá com raiva? Ah, não sei, porque o cara pegou o cara do meu time. Não é verdade. Por que você tá com raiva? O que tá acontecendo na sua vida? Como é que tá teu casamento? Tá tudo bem? Aí o cara começa a falar assim, não, cara, eu tô realmente num dia muito ruim, assim, porque tô tendo um problema lá em casa, não sei o que lá, e eu acho que eu tô espelhando isso aqui dentro. Famosa transferência. Transferência. Perfeito. Faz o seguinte, vai lá no teu colega de trabalho e conta isso pra ele.
ele vai ser solidário a você, porque ele também já deve ter passado por isso, entendeu? Conta isso pra ele, se abre ali, se faz vulnerável. E, cara, quando você faz isso, tipo, quando você vira pra uma outra pessoa que você teve um conflito e você conta, olha, velho, eu pensei aqui, aquela parada que eu te falei, tá muito errado. Eu vou te falar por que eu falei isso. Porque tava doendo isso em mim, eu transferi isso e acabei te falando isso. Eu amplifiquei esse negócio em você. Você me desculpe. Mano, você resolve qualquer ambiente. Então eu acho que a terapia ela ajuda muito pra mim, enquanto gestor, saber como gerir as pessoas que trabalham comigo também, entendeu? Com certeza. Ídolos. Porra, tem bastante, cara. Mas que te inspira mesmo, que tipo, você fala, putz, esse cara, o que ele fala eu tento fazer, tipo. Eu não tenho nenhum ídolo que eu sigo cegamente. Tem pessoas que eu admiro pra caramba. E eu admiro geralmente trabalho duro e coragem, sabe? Aquelas pessoas que embrace something new, que ninguém acreditava. Tipo, a coragem pra mim é algo muito importante numa pessoa pra eu admirá-la, sabe? Tipo assim, pô, essa pessoa é corajosa, cara. Ela tem balls, ela tomou esse risco mesmo e assumiu. Acho que o Elon Musk é um cara que eu admiro demais, porque esse cara, ele vendeu a PayPal, ele pegou a grana 100% do PayPal e ele fez a Tesla e a SpaceX. Ele pegou dinheiro emprestado pra pagar aluguel, velho. Ele tinha botado $100 milhões, se eu não me engano, na venda do PayPal. Pegou dinheiro emprestado pra pagar aluguel. O cara é cash poor, era, né? Cash poor. Ele tinha dinheiro de equity. Mas dinheiro mesmo, tinha porra nenhuma. Entendeu? E foi fazer duas coisas que ninguém acreditava. Carro elétrico e SpaceX, que a ideia era fazer a primeira viagem espacial do mundo feita pro setor privado. Aí ele beleza, vai concorrer com os Estados Unidos, né? Com a NASA. Vou fazer. E sabe o que eu sou do cara? Colonizar Marte. Cara, não tem como não admirar uma pessoa dessa. Ele é fora da curva. O cara bota o dinheiro dele, a pele em risco, pra colonizar Marte, irmão. Tipo assim, olha o nível de discussão desse cara. Como que eu não vou admirar uma pessoa dessa? Por sinal, pra quem nunca andou, eu já tava na Noruega, eu aluguei um Tesla. É incrível, né, velho? Cara, é outra experiência. É outra experiência. Não dá. É um negócio. Aqui trem dirigindo sozinho é uma coisa. Não. O self-driving lá é uma coisa inexplicável que pra mim eu não tenho dúvida que é o futuro. Aquilo ali não. Você pode até mandar por barulho de carro a combustão, inventar, porque não tem barulho de nada, Sim. Você só escuta o pneu rodar no atrito com o asfalto, né? Ou qualquer outro piso que você esteja andando, mas é uma coisa fantástica. Mas é um cara realmente fora da curva. E essa coisa do ídolo, legal você falar isso, eu gosto muito do self-made man, né? O cara que faz acontecer, né? De alguma forma. E engraçado, isso é meu, tá? Até queria ver a sua opinião sobre isso. Eu vou conversar com o Rodrigo depois, um cara sensacional aí, e eu já conversei isso com ele. Eu olho um pouco, você falou do brasileiro, da nossa dificuldade. Cara, é difícil você falar mais self-made man que brasileiro. Quando eu vejo um brasileiro que se deu bem mesmo, que trabalhando honestamente, eu falo, esse cara não tinha nada a favor dele. Porque se você falar assim, um americano, você chegar hoje lá nos Estados Unidos, você é americano e quer levantar um dinheiro, você tem o dinheiro num juros baixo. Cara, a gente não tem. Não, e não só isso, você tem infraestrutura, você tem um Estado que joga a favor. Aqui é o contrário. Uma coisa muito legal que falaram assim pra mim, se é a favor de privatizar tudo, eu sou totalmente a favor de privatizar tudo. Eu acredito que você também acredita. Daí as pessoas falam assim, mas por que o pobre não é pior pra ele privatizado? E eu gosto de um exemplo muito bom. O que o pobre tem? Ele tem o celular hoje, ele tem televisão, ele consegue comprar o eletrodoméstico, tal, isso e aquilo. O que ele não tem? Saneamento básico, água potável, não tem... Tudo que é do Estado. Tudo que é do Estado. O próprio telefone. Você lembra que linha telefônica ele botava em testamento, né? Não, linha telefônica trocava por carro. O cara trocava uma linha telefônica por carro. E hoje a gente fala, é de graça a linha telefônica. Exato. O cara dá dou pra você usar, você vai pagar por mês, só consome aí. Não é isso. Né? Então, assim, eu sou muito a favor de privatizar tudo por causa disso mesmo. E eu acho bom você puxar esse ponto, porque a gente tava falando de ídolos, né? Esse era o que eu ia citar agora. Eu falei, bom, tem admiração por trabalho. Se eu fosse falar de um cara, não está vivo mais, brasileiro, esse sim é a minha maior inspiração, tanto que tem uma sala no G4 dedicada a ele, né? Barão de Mauá. Barão de Mauá, ele foi Vanderbilt, JP Morgan e Elon Musk, tudo em um homem só.
O Barão de Mauá, ele é o personagem histórico mais injustiçado do Brasil. Porque, infelizmente, a gente tem uma educação muito ruim no Brasil, muito enviesada ideologicamente. E eu, quando estudei Barão de Mauá, eu estudei como sendo um empresário egoísta. Olha como que o meu professor me ensinou Barão de Mauá. Graças a Deus a gente aprende a ler e pensar com a própria cabeça. Eu fui ler a história de Barão de Mauá. Barão de Mauá construiu o primeiro estaleiro do Brasil, em Areia Negra, Ponta Negra, sei lá, ali perto de Niterói, pé ali do governador. Primeiro estaleiro do Brasil. Então começou a produzir navios aqui no Brasil. Construiu o primeiro banco do Brasil. O Banco do Brasil é fundado por Barão de Mauá. Construiu a primeira ferrovia ligando ao Porto de Santos, que permitiu escoar os goods de Brasil e fazer com que o Brasil se tornasse um exportador. E construiu a primeira linha de telecomunicação do Brasil, que ele cabeou Brasil até a Europa, passando pelo fundo do Atlântico. Tudo Barão de Mauá. Ou seja, você pega JP Morgan, Vanderbilt e Tesla em um homem só, e a minha professora de história resume ele como um empresário egoísta. Olha que absurdo. A nossa escola tem muitas falhas. E tem mais. Dom Pedro II era super vaidoso. Então, quando ele vê que Barão de Mauá... E Barão de Mauá era não só o homem mais rico do Brasil, mas ele era quase tão rico quanto o Brasil, em termos de valor que existia na companhia e tal. Vendo isso, ele começa a destruir o Barão de Mauá, porque o Barão de Mauá estava colocando o imperador às sombras dele. E o Barão de Mauá era um grande liberal. Tanto que a primeira briga que Barão de Mauá compra com a coroa é fim da escravidão. Ele falou, é inadmissível que tenha num país como o Brasil escravidão. Pra gente finalizar aqui, Thales, eu quero que você conte pra mim o que é lar pra você. Cara, lá pra mim não tem nenhuma correlação com bens materiais. Se tem uma coisa que a vida me permitiu aprender, conquistando algumas coisas, é que não existe nada que você compre que te faça feliz. Então, o que te faz feliz são experiências. E talvez a melhor e mais edificante experiência que eu já tive na minha vida são aquelas que eu faço junto com os meus sócios e meus parceiros, construindo valor. Através dos nossos negócios, através de filantropia. Então, para mim, chegar lá seria construir um legado onde esse meu legado perdure por décadas, se Deus quiser, séculos, onde a gente vai conseguir construir um país melhor, construir negócios que gerem impacto e não só dividendo para os acionistas. Então, pode ver que os meus negócios têm essas características. Citaxi, Singu, G4, são negócios que geram um impacto muito mais do que dividendos para os acionistas. Então, esse gerar impacto é algo que me preenche, sabe? É algo que me faz feliz. Então, se eu conseguir construir esse legado, construir, cara, ONGs que perdurem, construir negócios que constroem, além de simplesmente gerarem dividendos para os acionistas, eu acho que eu vou me dar por satisfeito no fim da minha vida. Capitalismo sustentável, né? E tem que ser, assim, porque o capitalismo é a forma jocosa com a qual as pessoas começaram a falar do sistema de livre trocas que foi escrito, então, por Adam Smith. O sistema de livre trocas, ele sempre considerou isso. Essa que é a verdade. Bom, o Adam Smith falava que não é pela boa vontade do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro que você espera conseguir seu jantar, mas sim pelo próprio interesse desses empresários, dessas pessoas, em se dar bem. Então eu estou fazendo pão, não é porque eu acho que é legal você comer pão, é porque eu vou me dar bem, você vai comprar o meu pão e tá tudo certo. Então esse sistema de livre trocas é ótimo, porque eu tenho esse telefone, eu tenho 2. Aí eu falo assim, cara, eu paguei R$10 mil esse telefone, mas eu tenho 2, eu já usei um pouco desse telefone. Eu te vendo por 6, porque eu não tenho por que ficar com 2. Aí você se deu bem, em vez de você pagar 10 mil, você paga 40% a menos, comprou por 6. Olha que maravilha. E eu, tô com 6 que eu ia ficar com esse ativo mobilizado. Bom, você faz isso vendendo imóvel, né? Então, olha que maravilha essa livre troca. Todo mundo tá ganhando com essa história, né? Não existe espaço para as empresas oitentistas, noventistas, que eram aquelas empresas que não se preocupavam com construir, só se preocupavam com extrair. Então, hoje a gente está na geração dos empresários que constroem, não dos empresários que extraem, sabe? Show, espetáculo. Galera, eu vou ter que me despedir do Thales. Thales, bom, só no começo aqui vocês viram a quantidade de coisa que ele faz, né? Então não dá para eu prender muito ele aqui, mas eu tenho certeza, Thales, quando ele quiser, vai estar de volta aqui com a gente num novo papo, mais histórias, porque são infinitas, com certeza, né? E queria agradecer você de novo. Para mim, muito legal você estar aqui. Sou um grande fã seu, um self-made man aqui na minha frente.
E tamo junto, né? Vamos conversando aí e trazendo novidades pra galera. Fala um pouquinho aí do G4, quem quiser saber um pouco mais, fala do site aí, eu não sei como é que é. Manda lá pro G4 pessoal. Educação, gente, a nova escola de negócio. Quem tiver aí querendo dar o próximo passo na carreira ou evoluir teu negócio, chega lá no g4educação.com.br. Tem dezenas de programas de formação com os principais nomes do negócio do Brasil para poder te ensinar a chegar nesse próximo passo. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos pro próximo aí. Não perca nenhum podcast nosso, Loungecast.